O cheiro de antisséptico era tão familiar para Gabriel quanto o próprio sangue que corria em suas veias. Estava em seu segundo ano de residência em cirurgia geral, mas naquela tarde o hospital parecia diferente. O ar pesava. A luz fria das salas cirúrgicas parecia mais opaca. O tempo andava estranho. Ele mal teve tempo de revisar a ficha do próximo paciente. Quando leu o nome, sentiu o corpo congelar. Mariana Gomes. 43 anos. Insuficiência renal avançada. Falência iminente. Sem doadores compatíveis. Última esperança, um parente biológico. Um frio percorreu sua espinha. O nome ficou ecoando na mente. Mariana. Mariana Gomes. O mesmo nome que sua avó dizia baixinho nas orações, e que o pai nunca mais quis pronunciar. O rosto dela apareceu em sua mente como um lampejo borrado, uma mulher de cabelos castanhos, segurando uma mala, olhando para trás por uma fração de segundo antes de ir embora. Ele não devia lembrar, mas lembrava. Gabriel largou o prontuário. Sentou-se no banco da sala de descanso. As mãos tremiam. Doutor Gabriel? A enfermeira o chamou. A paciente está sendo levada para a pré-cirúrgica. A família não apareceu. Precisamos de um parecer urgente para a lista de transplante. O senhor pode vir? Ele não respondeu. Apenas se levantou e caminhou como se estivesse preso em um pesadelo. Quando entrou na sala, o choque o fez prender a respiração. Lá estava ela. Mais velha, pálida, com os cabelos ralos e olhos fundos de tanto sofrimento. Mas era ela. A mulher que o abandonou aos 4 anos. A mãe que ele odiou, amou e tentou esquecer por 2 décadas. Ela virou o rosto devagar. O olhar perdido. Não o reconheceu. Por que reconheceria? Ela o deixou com uma mochila de brinquedos e nunca mais voltou. Gabriel sentiu o estômago virar. Quis sair correndo. Quis gritar. Quis perguntar por quê. Mas tudo o que conseguiu fazer foi ficar ali. Parado. Olhando. Você está bem, doutor? Perguntou o chefe da equipe. Ele engoliu seco. Estou. Minutos depois, trancado no vestiário, Gabriel tomou uma decisão que mudaria sua vida. Faria os exames. Se fosse compatível, doaria o rim. Não por ela, mas por ele. Para quebrar o ciclo. Para vencer o abandono. Para provar a si mesmo que era melhor do que aquilo que deixaram para trás. Mesmo que ela nunca soubesse. Ele tinha 4 anos. Era uma manhã nublada e úmida, como se até o céu pressentisse o que estava por vir. Gabriel estava no chão da sala, brincando com carrinhos coloridos e assistindo ao desenho preferido. A televisão chiava, o volume alto demais, mas o som abafava o que ele ainda não entendia, o silêncio estranho entre seus pais. Sua mãe andava de um lado para o outro, com a mala aberta sobre o sofá. Roupas eram enfiadas às pressas. O zíper se recusava a fechar. Ela estava nervosa. O pai, calado, encostado na parede, olhava para o chão. Como se aquilo não fosse real. Gabriel correu até a mãe, sorrindo. Mãe, olha meu carrinho novo. O vovô me deu. Ela parou. Abaixou-se. Passou a mão pelos cabelos dele com um carinho apressado. O sorriso era forçado. Lindo, meu amor. Mamãe vai viajar, tá bom? Eu vou junto. Ela hesitou. As mãos tremiam. O pai desviou o rosto, apertando os olhos para não chorar. E então ela fez o que mudaria a alma do filho para sempre. Levantou-se e saiu. Sem olhar para trás. A porta se fechou devagar. Gabriel correu até a janela, achando que era uma brincadeira. Viu o táxi. Viu a mala entrando no porta-malas. Viu o rosto dela, por um segundo, olhando o carro partir. E então ela sumiu. Ele voltou correndo para o pai, assustado. Papai, onde ela foi? Marcos caiu de joelhos e o abraçou tão forte que doeu. A gente ainda tem a vovó, e a gente tem um ao outro. A mamãe, ela só, não conseguiu ficar. Aquela foi a primeira vez que Gabriel sentiu o que era o abandono. Mas não seria a última. Marcos trabalhava em 2 empregos e mesmo assim encontrava tempo para levar Gabriel ao parque nos domingos de manhã. Eles tinham uma tradição: pão de queijo na padaria da esquina e um passeio de bicicleta na ciclovia. Gabriel ria com facilidade, agarrado ao guidão da bicicleta pequena,
enquanto o pai corria ao lado, ofegante, gritando para ele não ir tão rápido. Durante a semana, era a vovó Lourdes quem assumia o papel de mãe. Fazia bolo de fubá, penteava o cabelo dele com carinho e contava histórias antes de dormir. Mas quando o pai chegava em casa, mesmo cansado, o mundo de Gabriel se iluminava. Era como se nada estivesse errado, mesmo que a ausência da mãe ainda vivesse em cada canto da casa. Marcos tentava preencher todos os espaços. E, para Gabriel, ele era tudo. Aos 7 anos, Gabriel declarou com firmeza: "Quando eu crescer, vou cuidar do Senhor, igual o Senhor cuida de mim." Marcos riu, emocionado. "Se você crescer com esse coração aí, filho, já vai ter me dado tudo. Mas o tempo é traiçoeiro. E a felicidade, às vezes, é só uma pausa entre duas dores." Era uma tarde quente. A escola havia acabado mais cedo. Gabriel esperava o pai na calçada, como sempre fazia. Mas ele não chegou. Nem naquela tarde. Nem nunca mais. O telefone tocou na casa da avó. O mundo ficou mudo por alguns segundos. O carro havia capotado na rodovia. Chovia forte. Marcos não resistiu. Gabriel não chorou no velório. Não naquela hora. Ficou parado, vestindo uma camisa social que não servia direito, com os olhos fixos no caixão. As pessoas diziam: "Ele está em paz, foi um bom pai, Deus quis assim." Ele odiou todas aquelas palavras. Naquela noite, ele se encolheu ao lado da avó e, em silêncio, prometeu: "Eu vou cuidar da senhora. Juro. Eu não vou deixar ninguém mais ir embora." Foi ali, naquela madrugada escura, que nasceu o médico. Não por vocação, mas por sobrevivência. A casa já não era a mesma. Sem o pai, o riso se perdeu nos corredores. As paredes pareciam ter encolhido, e o tempo passou a ter outro ritmo. Lourdes, com sua fé inabalável, tentou manter tudo no lugar: o lar, os estudos, o coração partido do neto. Mas ela também carregava o próprio cansaço, e a idade, aos poucos, cobrava seu preço. Gabriel, aos 14 anos, era diferente dos garotos da sua idade. Enquanto os colegas saíam para festas, jogavam videogame ou falavam de garotas, ele estudava anatomia. Decorava o sistema linfático com a mesma facilidade com que outros sabiam letras de músicas. "Menino, você precisa viver um pouco", dizia Lourdes, tossindo entre uma xícara de chá e outra. Ele respondia com um sorriso calmo, mas os olhos denunciavam a urgência. Ele via a avó se curvando com o tempo, perdendo peso, ficando ofegante ao subir os degraus. E, mesmo assim, ela dizia que estava tudo bem. Ele sabia que era mentira. Foi numa dessas noites frias, em que ela não conseguia dormir por causa da dor, que Gabriel tomou a decisão de verdade. Sentado ao lado da cama dela, segurando sua mão enrugada, sussurrou: "Eu vou ser médico, vó. E vou cuidar da senhora. Eu juro." Ela apenas apertou os dedos dele, emocionada. "Você já cuida, meu filho. Mais do que qualquer um." Mas Gabriel sabia que não era suficiente. Ele queria mais. Precisava de mais. Nasceu ali a obsessão. O menino estudava como quem lutava por ar. Entrava nas bibliotecas públicas, devorava livros universitários, fazia anotações que até adultos teriam dificuldade de entender. No colégio, os professores o observavam com surpresa. Um prodígio? Talvez. Mas a verdade era mais dura: Gabriel não queria ser um gênio. Ele só queria salvar quem o mundo ainda não tinha levado dele. E em cada nota alta, em cada redação impecável, ele fincava o pé na promessa que fizera no silêncio. O tempo mostraria que promessas assim têm um preço. E Gabriel pagaria caro para mantê-la. A carta de aprovação chegou numa manhã nublada, como um presságio. Gabriel estava deitado no sofá com um livro de fisiologia no colo quando Lourdes entrou na sala com um envelope em mãos. Suas mãos tremiam mais do que o normal, e os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de ele abrir. "Veio, meu filho. Veio." Ele rasgou o envelope com dedos ansiosos. Leu o nome da universidade, o símbolo dourado, o seu nome completo entre as letras formais. Aprovado. Medicina. Primeira chamada. Ele não chorou. Não gritou, não pulou, não ligou para ninguém. Apenas olhou para a avó. Ela sorriu, orgulhosa, mas havia uma sombra no fundo do seu olhar. Ela sabia o que viria.
Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e medo. Ele começaria dali a 2 meses. Passou a visitar o hospital universitário, a conversar com veteranos, a estudar a grade curricular. Tudo era real. Tudo era difícil. Mas ele estava preparado. Exceto para a pior notícia. Numa noite de agosto, Lourdes desmaiou no banheiro. Ele a encontrou caída no chão frio, a pele pálida, os olhos semiabertos. O coração dele entrou em desespero. Ligou para o resgate, acompanhou a ambulância, sentou-se ao lado dela no pronto-socorro segurando a mão que sempre esteve ali. O diagnóstico veio como um golpe direto: cardiomiopatia avançada. O coração da avó estava falhando. Ela precisa de cuidados contínuos e talvez, no futuro, de uma intervenção mais agressiva, disse o médico, tentando ser calmo. Gabriel sentiu o mundo girar. Ele mal havia começado. Como cuidaria dela? Como dividiria o tempo entre a faculdade e os cuidados intensivos? Mas, naquela noite, ao lado da cama de hospital, a decisão estava tomada. Ele iria continuar. Porque salvar a avó não era uma opção, era o motivo de tudo. E mesmo que a faculdade drenasse sua energia, mesmo que o estágio exigisse noites em claro, mesmo que os livros parecessem pesados demais, ele não deixaria sua última família ir embora. Não de novo. A sala de anatomia cheirava a formol e pressão. Gabriel era o tipo de aluno que os professores notavam logo no primeiro dia. Silencioso, focado, meticuloso. Ele não estava ali para provar nada a ninguém, apenas a si mesmo. Mas todos percebiam que havia algo por trás dos olhos dele. Algo que queimava em silêncio. As aulas eram duras. As provas, desumanas. Os plantões, exaustivos. Mas nada era mais difícil do que chegar em casa e ver Lourdes mais frágil a cada semana. Ela escondia os sintomas, minimizava os cansaços, mas Gabriel via. As mãos trêmulas. A voz sumindo. A falta de apetite. As noites em claro eram divididas entre livros e idas à cozinha para verificar se ela ainda respirava bem. Ele começou a trabalhar como monitor para ajudar nas contas. Os medicamentos da avó não eram baratos, e o tempo parecia correr como se quisesse vencê-lo. Foi num desses plantões, numa madrugada fria no hospital universitário, que ele ouviu o nome. Mariana Gomes, 43 anos. Pressão baixa, insuficiência renal aguda. Acabou de chegar da emergência. A ficha caiu como um trovão dentro dele. Mariana. O mesmo nome da mãe que ele nunca mais viu. O mesmo sobrenome. Não. Não podia ser. Gabriel sentiu as mãos suarem. Caminhou devagar até a sala de exames. Havia uma mulher deitada na maca, conectada a máquinas, pálida, com olheiras fundas e os cabelos escuros amarrados de qualquer jeito. O tempo congelou. Mesmo depois de todos aqueles anos, ele sabia. Era ela. O mundo ao redor dele se dissolveu. As vozes dos médicos, o apito dos monitores, a luz branca, tudo desapareceu num instante. Ele queria gritar. Queria fugir. Queria perguntar por quê. Mas fez o que um médico em formação faz. Engoliu a dor, registrou a ficha, e se afastou. Naquela noite, ele sentou sozinho no refeitório do hospital, encarando a xícara de café frio. A mulher que o abandonou agora estava ali, deitada, frágil, à beira da morte. Precisava de um rim. E, ironicamente, a única pessoa compatível era ele. O destino não queria que ele a odiasse para sempre. Ele teria que escolher, deixar morrer quem o deixou, ou salvar quem nunca o salvou. Gabriel achou que conseguiria manter a distância. Achou que seria só mais um caso clínico. Que poderia separar o nome do rosto, a ficha da história, o paciente da mágoa. Mas não conseguiu. Todas as vezes que cruzava o corredor da ala de nefrologia, seus olhos o traíam e se voltavam para o quarto 406, onde Mariana Gomes, sua mãe, dormia conectada a tubos e sondas. Ela não sabia que ele estava ali. E ele não fazia questão de se revelar. A princípio, não por covardia, mas por raiva. Era como se olhar para ela fosse reviver todos os silêncios da infância, todos os abraços que nunca recebeu, todas as festas que passou em branco. Por que ela foi embora? Por que deixou um bebê com um homem sozinho? E por que agora, depois de tudo, o destino trazia os dois para esse hospital, um como médico, o outro como paciente, em lados opostos do mesmo abismo? Um dia,
Durante o intervalo de um plantão, Gabriel entrou na sala de registros e puxou discretamente a ficha dela. Leu tudo. Histórico médico, situação familiar, contatos de emergência. Nada. Ela estava sozinha. Sem irmãos, sem marido, sem filhos listados. A ficha não dizia que ele existia. Aquilo o atingiu como uma faca. E então, num impulso quase inconsciente, ele começou a monitorar o caso dela de longe. Sugeria exames com cautela, perguntava sobre os níveis de creatinina quando ninguém percebia, fazia turnos dobrados apenas para ter certeza de que ela sobreviveria mais uma noite. Certa madrugada, ele a encontrou acordada. Ela olhava pela janela, os olhos perdidos no escuro da cidade. Está doendo? Ele perguntou, antes de perceber o que fazia. Ela virou o rosto devagar. Um pouco. Mas já me acostumei. A voz dela era diferente da que ele lembrava, mais rouca, mais cansada. Mas ainda tinha algo familiar. Algo que ecoava no fundo da sua memória. Você é novo aqui? Ela perguntou. Sim. Estudante de medicina, respondeu sem dar nome. Você parece. Ela hesitou, olhando bem nos olhos dele. Parece alguém que conheci. Gabriel prendeu a respiração. Mas não disse nada. A raiva ainda era maior do que qualquer vontade de ser reconhecido. Quando voltou para o seu quarto naquela noite, ele desabou. Chorou como não chorava desde que o pai morreu. Como não chorou nem quando Lourdes recebeu o diagnóstico. Era o choro de um menino que esperou por uma mãe, e só agora a encontrava, mas na pior forma possível. Ele já sabia o que precisava ser feito. A equipe médica ainda buscava um doador compatível. O tempo estava acabando. Gabriel fez o teste. Em silêncio. Sem avisar ninguém. Nem ela. E os resultados chegaram 3 dias depois. Compatível. Totalmente. Você tem certeza disso, Gabriel? Perguntou a coordenadora do hospital universitário, olhando fixamente para ele. Gabriel assentiu, a voz firme, mas os punhos cerrados. Tenho. Quero doar meu rim. Para a paciente Mariana Gomes. Sim. O silêncio se estendeu por longos segundos. A médica folheou os exames em sua frente, as mãos lentas, como se estivesse tentando adiar o inevitável. Sabia quem era Gabriel. Sabia o que aquela decisão significava. Não quer conversar com ela antes? Explicar? Não. Quero anonimato. Se ela souber quem sou, pode recusar. E não podemos correr esse risco. A médica respirou fundo. Aquilo violava tudo o que ela acreditava sobre relacionamentos familiares. Mas Gabriel era maior de idade. Estava consciente. Estava fazendo algo que poucos fariam. Por que você está fazendo isso? Ele hesitou por um momento, os olhos vidrados no chão. Quando finalmente respondeu, a voz saiu rouca, embargada. Por quê? Eu não quero ser como ela. A médica não insistiu. Nos dias que se seguiram, Gabriel preencheu os formulários com calma. Assinou cláusulas de confidencialidade, deu amostras extras, fez exames adicionais. Tudo caminhava. Tudo era técnico. Mas por dentro, ele estava desmoronando. Cada passo era uma ferida aberta. Cada assinatura era uma memória da infância. Cada formulário preenchido era como escrever, novamente, ela me deixou. Na noite anterior à cirurgia, Gabriel saiu do hospital e foi até a casa da avó. Lourdes estava dormindo profundamente. O quarto cheirava a remédio e lavanda. Ele se sentou ao lado da cama e pegou na mão dela. Se algo acontecer comigo, vovó, me desculpa, tá? Ela murmurou algo incompreensível no sono. E aquilo foi suficiente para acalmá-lo. No dia da cirurgia, ele foi levado pela ala restrita, enquanto ela entrava desacordada por outra entrada. Nenhum encontro. Nenhum nome mencionado. Apenas 2 corpos que um dia foram mãe e filho, ligados novamente, mas dessa vez, por uma decisão de amor silencioso. Horas depois, a operação foi um sucesso. O corpo dela aceitou o rim. A recuperação seria longa, mas o pior havia passado. Ele, porém, acordou com dor. Dor física, sim, mas também a outra, a de ter salvado uma mulher que nunca segurou sua mão quando ele precisou. Mas ao olhar para o teto branco da sala de recuperação, sentiu algo diferente daquela vez. Leveza.
Gabriel havia feito sua escolha. E, pela primeira vez, a culpa não era mais dele. Agora, era só esperar. Porque, em algum momento, a verdade viria à tona. E ele não sabia se estava pronto para isso. Mariana abriu os olhos lentamente, a luz do quarto entrando pela janela e queimando suas pálpebras cansadas. O corpo ainda sentia o peso da cirurgia, a fadiga dos dias em coma, mas a primeira coisa que percebeu foi o silêncio. Um silêncio estranho, diferente do barulho típico do hospital. Olhou ao redor e não viu ninguém da família, nem médicos próximos. As máquinas ao seu lado apitavam de forma constante, como se fossem os únicos presentes ali. Sua mente se embaralhava entre lembranças confusas e dúvidas. A última coisa que lembrava era da dor insuportável, da angústia crescente por um rim que falhava, e depois, o nada. Ela queria agradecer a alguém. A quem devia a vida agora? A quem deveria agradecer pelo segundo fôlego que o destino lhe concederá? Tentou chamar, mas sua voz saiu fraca, quase inaudível. Algum tempo depois, uma enfermeira entrou, sorrindo gentilmente. Senhora Gomes, a recuperação está indo bem. A cirurgia foi um sucesso. Mas não temos notícias de nenhum doador conhecido. O transplante foi anônimo. Mariana franziu a testa, o coração acelerando. Algo não se encaixava. Ela não tinha família, pelo menos, era o que dizia. Mas aquele vazio no peito, aquela sensação de que havia algo mais, um segredo enterrado no passado, começou a despertar. Nos dias seguintes, seu corpo ganhava forças, mas sua mente ficava cada vez mais inquieta. Quem havia lhe dado aquela segunda chance? Por quê? Mal sabia ela que a pessoa que carregava o seu rim no peito estava bem mais perto do que imaginava. E que, juntos, teriam que encarar um passado doloroso para construir um futuro, se conseguissem. Gabriel nunca imaginou que aquele momento chegaria tão rápido, ou tão cheio de angústia. Ele estava no corredor do hospital, revisando prontuários, quando foi chamado para acompanhar a recuperação da paciente Mariana. Ao vê-la pela primeira vez, seus olhos ficaram fixos naquele rosto familiar, agora marcado pelo tempo e pela dor. Mariana também o viu. E por um instante, seus olhos buscaram uma resposta que não estava lá. Nenhuma palavra foi dita. Apenas olhares carregados de passado, de silêncio, de perguntas não feitas. Ele evitou se apresentar, ainda não preparado para revelar seu segredo, que ele havia sido o doador que salvou sua vida. Mas, com o passar dos dias, pequenos gestos começaram a surgir. Gabriel trazia os remédios com um cuidado especial. Mariana, apesar da resistência, sentia uma estranha segurança na presença dele. Os profissionais do hospital começaram a notar aquela ligação silenciosa, sem saber que, por trás da cortina, dois corações partidos tentavam se entender. Entre consultas, exames e noites mal dormidas, uma guerra interna se travava em Gabriel. O medo do julgamento, a dúvida do perdão, e a esperança tímida de que um dia poderiam ser mais que apenas médico e paciente. A distância entre eles ainda era grande, mas a primeira ponte havia sido construída. O caminho para o perdão começava ali. Mariana olhou pela janela do quarto, os olhos marejados e a voz trêmula quando finalmente resolveu se abrir. Gabriel. Ela começou, hesitante. Eu sei que não mereço seu olhar, sua presença, talvez nem mesmo seu perdão. Ele a escutava em silêncio, o peito apertado. Quando eu era jovem, cheia de sonhos e sem saber como lidar com tudo, com você, com a vida, eu tomei uma decisão que mudou tudo. Eu fui embora porque achei que era o melhor para você. Para nós. Ela contou sobre os dias difíceis, o medo de não ser capaz de cuidar dele, a pressão da família, o homem que nunca aceitou a criança, a falta de apoio. Eu era fraca, Gabriel. Tão fraca que achei que o abandono seria um ato de amor. Mas o que fiz foi apenas deixar um vazio. Um silêncio. Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo. Mas quando descobri que você cresceu com o pai e a avó, lutando para ser alguém, mesmo sem mim, eu senti uma dor que ninguém pode imaginar. Gabriel segurou a mão dela, sentindo uma mistura de raiva, compaixão e confusão. Eu não sei se posso perdoar tudo isso. Ele disse, voz baixa. Eu não peço perdão agora. Só peço que você saiba que eu te amo. Sempre amei. Mesmo de longe. Mesmo no silêncio. Aquele momento não apagou os anos de abandono, mas começou a derrubar as muralhas do ressentimento. Eles estavam longe do fim, mas pela primeira vez, estavam juntos,
não apenas pela medicina, mas pelo que ainda poderiam construir. Gabriel caminhava pelo corredor do hospital, o olhar perdido, as mãos nos bolsos do jaleco. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente, misturando-se à dor antiga que ele pensava estar enterrada para sempre. Ele sabia que perdoar não seria simples. Como esquecer anos de abandono? Como confiar numa pessoa que desapareceu quando ele mais precisava? Lembranças da infância invadiam sua mente, noites solitárias, o silêncio da casa sem a mãe, o olhar triste do pai, a voz fraca da avó dizendo para ele ser forte. Ao mesmo tempo, via aquela mulher frágil diante dele, tentando se redimir, lutando contra o tempo para reconquistar o filho que criou longe. Gabriel sentia o peso do passado como uma pedra no peito. Queria gritar, queria fugir, queria simplesmente apagar tudo. Mas também sentia uma pequena faísca, talvez de esperança, talvez de amor, que insistia em resistir. Naquele dia, sozinho em seu quarto, ele pegou um velho álbum de fotos que encontrara na casa da avó. Folheou imagens de quando era criança, fotos raras com a mãe antes dela ir embora. Ele chorou. Não lágrimas de fraqueza, mas de liberação. Porque perdoar não significava esquecer. Significava aceitar. Aceitar a dor, o passado, e a possibilidade de um futuro diferente. Gabriel sabia que o caminho seria longo. Mas, pela primeira vez, sentiu que poderia caminhar. Os dias que seguiram ao desabafo de Mariana foram uma mistura de silêncio e gestos pequenos, mas cheios de significado. Gabriel, ainda dividido entre a mágoa e o desejo de seguir em frente, passou a visitar a mãe com mais frequência. Não mais como médico distante, mas como alguém que começava a se permitir enxergá-la como pessoa. Mariana, por sua vez, tentava encontrar palavras, ações, qualquer coisa que pudesse preencher o vazio do passado. Cozinhar uma sopa, arrumar o quarto dela com cuidado, contar histórias que haviam esquecido. Em um desses dias, enquanto ela falava sobre a infância que eles nunca tiveram juntos, Gabriel sentiu o peso do silêncio entre as palavras, mas também a ternura escondida em cada frase. Houve discussões, claro, momentos em que a raiva saiu à tona, acusações e lágrimas. Mas, em meio a tudo isso, também surgiram sorrisos tímidos, abraços hesitantes e o início de uma amizade frágil. O hospital, que antes era apenas cenário de dor e abandono, começava a ser palco de algo novo, a reconstrução de um vínculo que parecia perdido. Gabriel sabia que a estrada era longa e cheia de pedras, mas pela primeira vez, caminhava com alguém ao seu lado. A notícia do transplante anônimo começou a circular discretamente entre alguns colegas do hospital. Boatos e sussurros criaram uma teia invisível que chegaria até Mariana e Gabriel, mesmo sem eles saberem. Alguns olhares mudaram. Perguntas sutis começaram a surgir. Você sabia que a paciente Mariana tem um doador compatível muito jovem? Comentou uma enfermeira no corredor. Impossível, ela não tem família próxima, respondeu outra. Mariana, já mais forte, percebeu que algo estava acontecendo, mas ninguém dizia nada diretamente. Gabriel sentiu a pressão aumentar. Os sussurros o incomodavam. Ele sabia que, se a verdade viesse à tona, toda a fragilidade recém-construída poderia ruir. Do lado de fora do hospital, a avó Lourdes recebeu uma visita inesperada. Um antigo amigo da família, que sabia dos segredos do passado. Cuidado, garoto, avisou o homem, com olhos sérios. Nem todo mundo vai entender ou aceitar essa história. Gabriel tentou manter o foco na recuperação da mãe, mas a sombra do julgamento externo começou a crescer. Os dias se tornaram mais difíceis. As tensões aumentaram e, pela primeira vez, Gabriel e Mariana sentiram o peso do mundo real ameaçando separá-los. Mas, mesmo com os ventos contrários, decidiram lutar. Porque algumas relações, por mais quebradas que estejam, merecem uma segunda chance. Gabriel fechou a porta do quarto da mãe atrás de si, sentindo o peso das palavras do amigo da avó martelando em sua cabeça. O hospital, que já era um campo de batalha interno, agora também parecia um campo minado externo. Mariana o observava com olhos atentos, percebendo a inquietação do filho. O que foi? Perguntou com suavidade. Nada, respondeu ele, tentando esconder o turbilhão dentro de si. Só. Algumas pessoas não entendem nossa história. Estão falando, julgando. Ela segurou a mão dele com firmeza. Deixe que falem. Nós sabemos o que vivemos. Nós sabemos o que somos. Naquele instante, Gabriel sentiu algo diferente,
uma parceria verdadeira, um time contra o mundo. Nas semanas seguintes, enfrentaram juntos olhares, sussurros e perguntas desconfortáveis. Mariana retomou a fisioterapia com determinação, enquanto Gabriel conciliava plantões e estudos para estar sempre presente. Quando a tensão ameaçava vencer, eles se apoiavam um no outro. Os silêncios foram substituídos por conversas sinceras. Os medos foram sendo divididos. E, pouco a pouco, o que parecia impossível começou a florescer. Não como um conto de fadas, mas como uma história real de amor, perdão e luta. Lourdes observava em silêncio o reencontro entre Gabriel e Mariana. O rosto enrugado mostrava orgulho e uma tristeza antiga, como se ela soubesse que o caminho seria longo, mas possível. Numa tarde fria de inverno, enquanto os ventos batiam nas janelas do quarto, Lourdes chamou os dois para perto de si. Vocês são a minha força agora, disse ela, a voz frágil, mas firme. Eu vivi para ver este dia. Vocês estão reconstruindo o que parecia perdido. Gabriel segurou a mão da avó, sentindo a importância daquele momento. Vó, sem a senhora eu não estaria aqui, falou com emoção. Mariana, com lágrimas nos olhos, concordou. Eu falhei antes, mas prometo que não vou falhar mais. Lourdes sorriu, sentindo que a família, por mais marcada, começava a se curar. O amor não é perfeito, meus queridos. Mas é a única coisa que vale a pena lutar. Naquele instante, a casa da avó, que sempre fora abrigo, tornou-se símbolo de esperança e renascimento. E, mesmo diante das cicatrizes do passado, a família estava pronta para seguir em frente. Os dias que se seguiram foram marcados por mudanças lentas, porém significativas. Gabriel, Mariana e Lourdes começaram a compartilhar momentos simples, mas que carregavam o peso da reconstrução. Café da manhã na cozinha da casa da avó virou rotina, onde risos tímidos começaram a substituir o silêncio pesado que dominava o lar. Gabriel, mesmo com a rotina puxada da faculdade, dedicava parte das manhãs para estar com as duas mulheres que agora eram seu mundo. Mariana, por sua vez, fez da recuperação uma missão, buscando forças não só para si, mas para a nova família que começava a se formar. A avó Lourdes, apesar da saúde frágil, mostrava uma força admirável, inspirando os dois a acreditarem que, apesar das cicatrizes, o amor poderia curar. O passado não desaparecia, mas a cada dia parecia menor diante da vontade de recomeçar. E, naquele cenário de esperança e luta, Gabriel começava a entender que perdoar não era esquecer, mas aceitar e construir. O futuro, antes incerto e sombrio, agora carregava a luz de novos começos. Apesar dos avanços, Gabriel sentia que ainda havia muros invisíveis entre ele e Mariana. As cicatrizes do abandono não desapareciam com palavras, e o medo de se machucar novamente o acompanhava em cada gesto. Mariana, por sua vez, lutava contra a culpa que a corroía. Cada olhar distante do filho era um lembrete cruel dos anos perdidos. Ela queria abraçar, explicar, mas não sabia se tinha direito. A avó Lourdes, sempre sábia, tentava ser a ponte entre eles, incentivando o diálogo e o perdão. O tempo não apaga tudo, mas a gente escolhe o que carregar, dizia ela. O amor é paciente, meu filho. Gabriel escutava, mas sabia que a jornada seria longa. Entre consultas médicas, estudos e plantões, buscava maneiras de mostrar que estava disposto a tentar. Em momentos silenciosos, ele escrevia cartas não enviadas, onde despejava sua dor, seus desejos e a esperança secreta de uma família verdadeira. Mariana, enquanto isso, buscava terapia para entender seu próprio passado e como isso impactou o presente. E assim, entre medos e esperanças, eles davam passos pequenos, mas firmes, rumo a um futuro que poderia ser diferente. Com o passar dos meses, Gabriel e Mariana começaram a encontrar uma nova forma de se relacionar, não mais presos ao passado doloroso, mas abrindo espaço para o presente. Pequenos gestos passaram a ter significado, uma conversa sincera durante as refeições, um café compartilhado no fim da tarde, o toque leve nas mãos que buscava conforto. Gabriel viu que Mariana não era só a mulher que o abandonou, mas uma pessoa complexa, cheia de medos e esperanças, tentando ser melhor. Mariana, por sua vez, via no filho um homem forte, mas sensível, que não desistia dela, mesmo com as cicatrizes. Os encontros na casa da avó, agora um porto seguro, tornaram-se rotina. A avó Lourdes sorria ao ver aquela família, aos poucos reconstruída. Mas, mesmo com a paz aparente, o futuro guardava uma surpresa.
Gabriel aprendeu a olhar Mariana com olhos novos. Já não via apenas a mulher que partiu, mas a que ficou. A que permaneceu ao seu lado nos últimos anos com paciência, afeto e uma silenciosa necessidade de acertar. Ela não tentava compensar o passado com promessas, mas com gestos. Fazia questão de escutar seus relatos do hospital, mesmo sem entender os termos técnicos. Ficava orgulhosa de cada conquista, um elogio de um superior, um paciente que melhorava. Gabriel começou a levar Mariana aos lugares que frequentava. Passavam tardes em cafés simples, ela com um olhar curioso, ele explicando o mundo com paixão. Riam juntos. Discutiam filmes. Cozinhavam. Às vezes, apenas ficavam em silêncio. E nesse silêncio, havia um tipo de paz que ele nunca havia sentido. Ela virou seu porto. E ele, o pedaço de vida que Mariana sempre buscou resgatar. A avó Lourdes, sempre presente, observava tudo com olhos úmidos. Ver mãe e filho se reconectando era a maior bênção que a vida poderia ter lhe dado antes de partir. Mariana passou a ser parte da rotina de Gabriel. Não como uma obrigação, mas como alguém que ele queria por perto. Pela primeira vez, o amor entre os dois era leve. E mesmo sem dizer todos os dias, Gabriel a chamava de mãe, com respeito, com ternura, com verdade. Eles não apagaram o passado, mas aprenderam a conviver com ele. E, mais do que isso, a amar apesar dele. A vida tem maneiras delicadas de nos surpreender. Gabriel, mesmo após tantas perdas, começou a descobrir que ainda havia espaço para o amor, e esse amor chegou quando ele menos esperava. Ela se chamava Clara. Era médica também, anestesista. Conheceram-se em uma cirurgia delicada, onde a calma dela contrastava com a ansiedade dos residentes. Gabriel ficou impressionado com a serenidade com que ela lidava com o caos, e, aos poucos, foi se encantando com sua forma de enxergar o mundo. Clara era risonha, mas firme. Tinha uma luz própria que o desarmava. Ela não fazia perguntas demais, mas escutava com atenção. Gabriel, acostumado a proteger o coração, encontrou nela um espaço seguro para se abrir. Os dois começaram a sair após o plantão. Primeiro cafés. Depois jantares. Depois caminhadas no parque aos domingos. Mariana foi a primeira a notar o brilho diferente nos olhos do filho. Ela não perguntou muito, mas na primeira vez em que Clara foi apresentada, soube, seu filho estava apaixonado. E, dessa vez, era diferente. Clara não queria curá-lo. Não queria completá-lo. Queria apenas estar ao lado dele, do jeito que ele era. E isso, para Gabriel, era tudo. O namoro virou amor. O amor virou vida. E em pouco tempo, Gabriel e Clara decidiram morar juntos. Escolheram uma casa pequena, com um jardim no fundo e luz entrando pela janela da cozinha. Mariana ajudou na mudança, trouxe plantas da casa antiga de Lourdes e sugeriu que pintassem as paredes da sala de um azul claro, cor de esperança. Ali, Gabriel começou a viver uma fase nova. Pela primeira vez, não havia tragédia. Não havia despedida. Havia planos, cheiros de comida no fim da tarde, som de risadas ecoando pelos corredores. Clara e Mariana se davam bem. Havia respeito, e logo, carinho. As duas pareciam compreender os espaços de Gabriel, sua intensidade, seu passado, seus silêncios. Mariana, agora, era uma figura constante e bem-vinda. E, no fundo, sentia que havia ganhado uma filha também. A gravidez foi uma surpresa. Clara chorou ao ver o resultado. Gabriel ficou em choque por minutos, e depois a abraçou com força, como se finalmente estivesse completo. Mariana, ao saber, levou as mãos ao rosto. Vou ser avó, repetia, sorrindo com lágrimas nos olhos. Era uma emoção que ela nunca pensou que teria o direito de viver. Helena nasceu numa madrugada fria. Pequenina, com os olhos de Gabriel e o nariz de Clara. No instante em que a segurou nos braços, Gabriel entendeu o que Lourdes sentia toda vez que o olhava. Helena trouxe uma nova luz. Ela era a junção de tudo que ele pensava ter perdido, e tudo que ele agora construía. Mariana virou avó com alma. Cuidava, embalava, fazia papinhas, cantava músicas antigas e passava horas no quarto da neta apenas olhando para ela dormir. Gabriel, às vezes, parava no corredor só para observar aquela cena. Sua mãe, a que o havia deixado, agora sendo o coração da sua nova família.
A avó Lourdes já estava envelhecida e frágil. Nos últimos anos, suas idas ao hospital foram mais frequentes. Mariana cuidava dela com devoção. Gabriel, mesmo com a agenda cheia, fazia questão de passar todos os dias para vê-la. Lourdes ainda sorria, mesmo com dor. Ela segurava a mão de Gabriel e dizia sempre a mesma coisa. Eu já vivi tudo o que precisava, meu menino. Agora é você quem vai ensinar o mundo a amar. Numa tarde tranquila, com a casa cheia de sol e cheiro de pão assando, Lourdes fechou os olhos e não abriu mais. Partiu em paz, cercada de amor. O luto foi suave, mas profundo. Gabriel chorou como uma criança. Mariana sentiu o chão fugir por um instante. Afinal, Lourdes foi quem lhe ensinou a ser mãe outra vez. Helena, mesmo pequena, sentiu a ausência da bisavó. Por dias, correu pela casa procurando por ela. Mas a presença de Lourdes ficou em tudo, nas receitas, nas canções de ninar, nas palavras que agora Mariana repetia para a neta. Capítulo 26. Uma família inteira. O tempo passou. Gabriel e Clara tiveram um segundo filho, Lucas. Mariana esteve ao lado de Clara em cada ultrassom, segurou sua mão durante o parto e foi a primeira a pegar o bebê no colo enquanto Gabriel chorava de emoção. A casa estava sempre cheia. Brinquedos espalhados. Almofadas no chão. Cheiro de bolo assando. Gritos infantis. E amor. Muito amor. Mariana morava a poucas quadras de distância, mas passava os finais de semana inteiros com os netos. Helena chamava de vó Mari. Lucas, ainda balbuciando, estendia os braços para ela com confiança. Gabriel, de vez em quando, se pegava olhando para tudo aquilo em silêncio, com o coração apertado, não de dor, mas de gratidão. Ele havia reconstruído a vida. E Mariana, com todos os seus erros, tinha se tornado o alicerce da nova geração da família. Num fim de semana chuvoso, Mariana apareceu com uma caixa antiga nas mãos. Gabriel, curioso, observou enquanto ela tirava de dentro fotos, cartas, bilhetes antigos. Algumas imagens mostravam Gabriel ainda bebê, no colo do pai. Outras, retratavam Mariana mais jovem, com os olhos cheios de esperança. Encontrei isso na casa da minha mãe, disse Mariana, enquanto Clara preparava um chá quente na cozinha. Gabriel se sentou ao lado dela no tapete da sala, e os dois começaram a rever juntos aqueles pedaços do passado. Era como visitar uma versão de si mesmo que ele quase havia esquecido. Mariana mostrou uma carta que havia escrito mas nunca enviado. Era o pedido de perdão que ela desejava fazer quando ele tinha 10 anos, mas nunca teve coragem. Gabriel leu em silêncio. Seus olhos marejaram. Você me perdoou, filho? Ela perguntou, com voz baixa. Ele não respondeu de imediato. Apenas pegou a mão dela e apertou com carinho. Às vezes, o perdão não vem como palavras, mas como presença. O aniversário de Helena foi comemorado com uma festa no quintal. Clara caprichou na decoração com borboletas, flores e luzes penduradas nos galhos. Mariana ajudou a fazer o bolo de chocolate, a receita de Lourdes. Gabriel montou as mesas e pendurou balões com Lucas nos ombros. A casa estava cheia de risos. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Gabriel sentiu um orgulho profundo ao ver os filhos correndo livres, com a infância que ele nunca teve. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Mariana ficou para ajudar a guardar as coisas. Sentaram-se na varanda, os pés descalços, o cansaço no corpo e um vinho tinto na taça. Nunca pensei que viveria tudo isso, ela confessou. Eu também não, respondeu Gabriel. Mas acho que é isso que torna tudo tão especial. O silêncio se estendeu entre os dois. Não havia mais dor ali. Apenas a memória dela. E amor. Certa manhã, Gabriel saiu mais cedo do hospital e passou na casa da mãe. Encontrou Mariana sentada na varanda, costurando um vestidinho rosa para Helena. Você está bem, mãe? Estou. Só pensando. O tempo passa rápido demais, não é? Às vezes, parece que sim. Outras vezes, parece que ele congelou. Só quero que você seja feliz, Gabriel. Mesmo depois que eu não estiver mais aqui. Não fala assim. Não estou dizendo por tristeza. Mas porque agora eu posso partir em paz, quando for a hora. Porque você é inteiro. E isso é tudo que eu sempre quis. Gabriel a abraçou. Um daqueles abraços longos,
que dizem mais do que qualquer palavra. E naquele momento, ele prometeu para si mesmo, iria cuidar de tudo. Por ela. Por Lourdes. Por seus filhos. Por ele mesmo. O verão chegou com força. Helena e Lucas brincavam com o pai no jardim enquanto Clara regava as plantas e Mariana preparava limonada na cozinha. Eram daqueles dias que pareciam perfeitos demais para serem reais. Gabriel olhava para os filhos com os olhos cheios. Clara vinha sorrindo com os cabelos bagunçados pelo vento. Mariana ria da janela, com o avental sujo de farinha. Ele fechou os olhos por um instante, como se quisesse guardar aquilo no fundo da alma. Porque, sem saber, aquele seria o último verão tranquilo antes que tudo mudasse novamente. E o coração de Gabriel, literalmente, seria posto à prova. Gabriel sempre fora um homem forte. Costumava caminhar com os filhos, correr nos fins de semana e cumprir jornadas exaustivas no hospital sem queixas. Mas naquela manhã abafada de janeiro, ao subir as escadas até o quarto de Lucas, o mundo ao seu redor girou. Ficou tonto. O coração bateu acelerado, descompassado, como se estivesse batendo contra as paredes do peito. Ele se apoiou na parede, respirando fundo. Foi coisa de segundos. O suficiente para que Helena, assustada, gritasse: "Papai, você tá bem?" "Tô, amor, só fiquei um pouco tonto. Calor demais." Clara insistiu que ele fosse ao médico. Mariana ficou em silêncio, preocupada. Gabriel relutou, mas, por insistência da esposa, marcou os exames. Dias depois, sentado diante do colega cardiologista, ouviu algo que jamais esperaria. "Gabriel, você está com uma miocardiopatia dilatada. Seu coração está maior do que deveria, e mais fraco." Ele ficou em silêncio, engolindo em seco. E o que isso significa? Significa que, com o tempo, se não houver melhora com medicação, pode ser que você precise de um transplante. A palavra caiu como um raio. Gabriel era médico. Sabia o peso daquilo. Sabia os riscos. Mas ali, naquele instante, ele não era um profissional. Era só um pai. Um filho. Um marido. Um homem assustado. Gabriel saiu do consultório com os passos pesados. O céu, que antes parecia claro, agora estava coberto de nuvens densas. Ele não sabia se queria gritar, chorar ou simplesmente desaparecer por um tempo. Chegando em casa, Clara correu para abraçá-lo. Mariana, sentada no sofá, ergueu os olhos com aquela sabedoria silenciosa de quem já sentia o que estava por vir. "O que foi, amor?" Clara perguntou. Ele demorou para responder. Por fim, sentou-se, segurou as mãos dela e disse com a voz rouca: "Meu coração está doente. Talvez, com o tempo, eu vá precisar de um transplante." Clara empalideceu. Mariana levou a mão à boca, e seus olhos brilharam com uma dor contida. "Não," Clara murmurou. "Isso não pode estar acontecendo. Eu vou lutar. Vamos tentar os medicamentos. Ainda tem tempo, mas eu precisava contar agora. Antes que as crianças percebam algo." Nos dias que seguiram, a casa se calou. Gabriel tentava agir normalmente. Brincava com os filhos, sorria nas refeições, ajudava Mariana no jardim. Mas por dentro, sentia-se como um castelo desmoronando por dentro, pedra por pedra. Mariana, agora, olhava para ele com um amor diferente. Não era apenas amor de mãe, era um amor de redenção. O medo de perdê-lo era insuportável. Ela passava mais tempo com os netos, cuidava das refeições, ficava até tarde conversando com Clara, tentando aliviar o peso que a nora carregava. E Clara? Clara chorava no banho, escondida, para não preocupar os filhos. Uma noite, Gabriel acordou com dor no peito. Acordou Mariana, que o levou às pressas ao hospital. Era uma arritmia. Controlável, mas preocupante. "Está piorando", ela sussurrou, sentada ao lado dele, segurando sua mão. "E eu não posso fazer nada." "Você já está fazendo", ele respondeu. "Está aqui." Mariana saiu do quarto e, pela primeira vez em anos, ajoelhou-se numa capela de hospital. Sozinha. Em silêncio. "Deus, se for para alguém sofrer, que seja eu. Mas não ele. Não meu filho." E ali, naquele momento, nasceu uma decisão silenciosa, enterrada dentro do peito de uma mãe arrependida, que daria tudo para salvar a vida dele. O tempo deixou de ter sabor.
Os dias eram cheios de compromissos médicos, exames, medicamentos e cuidados minuciosos. Gabriel já não conseguia mais correr com os filhos. Às vezes, apenas subir 2 lances de escada o deixava exausto. Ainda tentava manter a esperança, mas a verdade se tornava inevitável. O coração estava falhando. A equipe médica foi clara. Gabriel, infelizmente os medicamentos não estão surtindo o efeito que esperávamos. Você precisa entrar na fila para transplante cardíaco. Clara chorou ao lado dele, silenciosamente. Mariana apertou os lábios, como se fosse ela quem estivesse deitada naquela cama. Gabriel respirou fundo e assentiu. Então, vamos entrar na fila. A notícia espalhou-se pela família como uma neblina espessa. Todos continuaram vivendo, mas com o coração suspenso, como se algo estivesse prestes a desabar. Mariana, por outro lado, se calava cada vez mais. Numa noite fria de outono, ela foi até o seu antigo armário e tirou de uma caixa um envelope que guardava há décadas. Fotos de Gabriel ainda bebê, uma carta antiga escrita para ele, nunca enviada, e um colar com o nome dele gravado. Ela ficou olhando para tudo aquilo, sentada no chão, como se pudesse reverter o tempo. Na manhã seguinte, enquanto Clara levava as crianças à escola, Mariana saiu sozinha. Foi até o hospital. Conversou com um médico de confiança. E com a voz trêmula, mas determinada, disse: "Quero fazer os exames. Quero saber se sou compatível com o Gabriel. Dona Mariana, isso é muito sério. O procedimento de doação de coração é um sacrifício extremo. A senhora sabe que... Eu sei exatamente o que estou dizendo." O médico hesitou. Mas a firmeza nos olhos dela não deixava espaço para discussão. "Tudo bem. Faremos os testes." Mariana voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Preparou o almoço, ajudou Clara com as crianças, cuidou das roupas de cama. Ninguém suspeitou de nada. Gabriel, cada vez mais fraco, começou a escrever cartas para os filhos, para a esposa, e para Mariana. Mas nunca teve coragem de entregar nenhuma delas. Certa noite, enquanto ele dormia no sofá com Lucas deitado sobre seu peito, Mariana o observou com um amor silencioso, dolorido. O peso da ausência do passado se tornava ainda mais cruel diante da possibilidade de uma nova perda. Ela sabia o que faria. E, se preciso fosse, daria mais que seu coração para redimir os anos que perdeu ao lado do filho. 2 dias depois da coleta dos exames, Mariana recebeu a ligação do hospital enquanto dobrava as roupas dos netos. A voz do médico do outro lado da linha era grave, porém gentil. "Dona Mariana, a senhora é compatível. Raramente encontramos esse nível de compatibilidade, principalmente considerando a idade. Mas, temos que conversar com calma sobre os riscos." Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Sentiu o peso daquela notícia como uma avalanche silenciosa caindo sobre seus ombros. "Eu não preciso de conversa, doutor. Eu já tomei minha decisão. Só peço uma coisa, que ele nunca saiba. Não agora." O médico hesitou. "A senhora entende que isso significaria que... Eu entendo." A voz dela cortou como aço. "Eu dei a vida a ele uma vez. E se for preciso, darei novamente. Mas sem que ele saiba." Desligou o telefone. Ficou por longos minutos parada, com a roupa infantil de Lucas nas mãos, e as lágrimas começaram a cair, sem controle. Naquela noite, Mariana observou Gabriel do outro lado da mesa de jantar. Ele estava mais pálido, os olhos fundos, mas ainda sorria para os filhos com ternura, tentando esconder o cansaço. Clara segurava a mão dele, e o olhar dela era de uma mulher prestes a desmoronar, mas ainda assim forte como nunca. "Mãe, tá tudo bem?" Gabriel perguntou, ao perceber o olhar fixo. "Tá sim, meu filho. Só pensando no quanto você se tornou um homem maravilhoso." Ele sorriu. "A senhora também mudou muito. Eu fico feliz por estarmos vivendo isso agora, mesmo com tudo acontecendo." Ela não respondeu. Se dissesse qualquer coisa, a voz falharia. Na madrugada, Mariana se trancou no quarto e começou a escrever uma carta. Uma carta que Gabriel só poderia ler, quando tudo já tivesse passado. "Meu filho, se você está lendo isso, é porque o destino me permitiu amá-lo até o fim. Não há um só dia em que eu não deseje ter estado presente na sua infância, nos seus aniversários, nas suas quedas de bicicleta, nas noites de febre e nos abraços que faltaram.
Essa carta não é para me desculpar. É para te dizer que, mesmo distante, eu nunca deixei de te amar. Agora, finalmente, eu posso te devolver a vida. Com o que restou da minha. Eu te amo. Com tudo que fui, com tudo que errei. E com tudo que, por fim, pude acertar. Assinou com mãos trêmulas. Guardou a carta no envelope pardo e o escondeu dentro da sua Bíblia, aquela que ficava sempre ao lado da cama. O dia se aproximava. E ela estava pronta. A madrugada caiu como um manto pesado naquela sexta-feira. Clara acordou assustada ao ouvir o som do corpo de Gabriel desabando no chão do quarto. Ele estava pálido, suando frio, a mão no peito. Gabriel! Gabriel, fala comigo! Clara gritou, tentando levantá-lo, enquanto as crianças, assustadas, corriam para a porta. Em minutos, a ambulância já cortava as ruas silenciosas da cidade. Gabriel estava consciente, mas com os olhos marejados, como se soubesse que algo estava se perdendo. No hospital, o médico foi direto. O coração dele está falhando mais rápido do que esperávamos. Ele precisa do transplante agora. Se não conseguirmos um doador compatível nas próximas 48 horas, ele não terminou a frase. Clara sentou-se, sem força para reagir. As crianças ficaram com uma vizinha. Mariana, ao ouvir a notícia, foi até o hospital com o olhar firme e o coração latejando dentro do peito, como se pressentisse que era chegada a hora. Ela procurou o médico com quem já havia falado em segredo. Estou pronta, disse, com serenidade surpreendente. Dona Mariana, ainda dá tempo de mudar de ideia. O procedimento é terminal. A senhora tem certeza? Eu só quero que ele viva. Já decidi isso há muito tempo. O médico assentiu. Naquele mesmo dia, iniciou-se a preparação. Enquanto Gabriel dormia, com Clara ao lado, Mariana pediu que ele recebesse um envelope apenas se o transplante ocorresse, e se um novo coração surgisse de forma inesperada. Na sala de preparo cirúrgico, Mariana vestia o avental hospitalar, a cabeça raspada, os olhos brilhando. Não de medo, mas de amor. Enquanto os enfermeiros a preparavam, ela murmurava: Me perdoa, meu filho, por não ter te carregado nos braços, mas hoje eu vou te carregar no peito, de novo. E então fechou os olhos. O monitor cardíaco começou a apitar. A cirurgia se iniciava. Do lado de fora, Clara olhava o vidro da UTI, segurando as mãos do marido. O tempo se arrastava. O médico saiu algumas horas depois com o rosto cansado, mas com um leve sorriso. Conseguimos. O coração chegou a tempo. Gabriel vai viver. Clara chorou, aliviada, mas com um aperto estranho no peito. De onde veio o coração? Quem doou? O médico hesitou. Depois apenas respondeu. Foi uma doadora anônima. Alguém, com muito amor no peito. Horas depois, Gabriel despertou. Estava fraco, a voz embargada. Eu, sobrevivi? Clara o abraçou. Sim, meu amor. Você está aqui. Está com a gente. E então, a enfermeira entregou a ele o envelope. Gabriel reconheceu a letra na hora. Seus dedos tremiam. Quando leu a carta, as lágrimas correram silenciosas. Ele soltou um gemido de dor, não física, mas da alma. Mãe, sussurrou, como se chamasse por ela pela primeira vez. Clara segurou a mão dele. Gabriel, o que foi? Foi ela. A minha mãe. E então chorou. Chorou como um filho perdido que, finalmente, havia sido encontrado. No sacrifício mais profundo, no gesto mais silencioso, Mariana havia, enfim, renascido no coração do filho. Literalmente. O sol já havia nascido quando Gabriel foi transferido para o quarto. O mundo lá fora continuava girando, mas dentro dele, tudo estava suspenso. Ele havia recebido um novo coração. E, agora, sabia de quem era. A carta repousava ao seu lado. Ele a havia lido dezenas de vezes, tentando absorver cada palavra, cada vírgula, cada silêncio entre as linhas escritas com tanto amor e arrependimento. O funeral foi pequeno. Clara leu a carta para todos os presentes. Amigos, colegas de hospital, os filhos de Gabriel. Cada palavra calou fundo em todos. Muitos não conseguiram conter o choro. Clara segurava Gabriel pela mão, e ele permanecia em silêncio, os olhos fixos no caixão. Eu não tive tempo com ela.
Disse em voz baixa. Mas agora, ela tá aqui. Dentro de mim. Literalmente. Clara se aproximou e tocou o peito dele, onde o novo coração batia. Ela escolheu viver em você. Os filhos colocaram flores brancas sobre o túmulo. Gabriel, por fim, se aproximou, abaixou-se e sussurrou. Obrigado, mãe. Por tudo. Até pelo tempo que não tivemos. Nos dias que seguiram, Gabriel passou por momentos de silêncio e introspecção. Mas ele não se fechou. Muito pelo contrário. Ele passou a falar mais sobre Mariana com os filhos. A mostrar fotos. A contar histórias, inclusive as que doíam. Ela errou, sim. Mas teve coragem. Coragem de pedir perdão e de me dar uma segunda chance. Lucas, o filho mais velho, perguntou uma vez. Pai, o seu coração agora bate diferente? Gabriel sorriu, emocionado. Bate. Bate mais forte. Como se fossem dois. Um mês depois, Gabriel voltou ao hospital onde trabalhava. Recebeu homenagens silenciosas dos colegas, olhares comovidos, abraços longos. Na sala dos residentes, deixou um bilhete. Nunca subestimem o poder do perdão. Às vezes, ele salva uma vida. Às vezes, salva duas. Gabriel. E, com esse novo coração, ele seguiu em frente. Mais humano. Mais sensível. Mais filho. Mais pai. Mais inteiro. Após a recuperação, Gabriel sentiu um novo chamado pulsando dentro de si. A experiência com a doença, o transplante e o sacrifício de Mariana o fizeram enxergar a medicina sob uma luz diferente, mais humana, mais sensível. Ele decidiu criar um projeto especial no hospital, um programa de apoio a pacientes que aguardavam transplantes, com foco no acompanhamento psicológico e familiar. Chamou o projeto de Corações em Espera. O projeto não era apenas profissional, era pessoal. Gabriel falava abertamente com os pacientes sobre medo, esperança e perdão, palavras que antes soavam distantes para ele. Clara e Mariana se tornaram pilares nesse projeto. Mariana, mesmo em memória, inspirava a todos. Os filhos de Gabriel participavam das atividades, trazendo leveza e esperança. O hospital começou a perceber a mudança no ambiente. Os pacientes estavam mais acolhidos, as famílias, mais amparadas. O nome de Mariana, em especial, virou símbolo de amor e sacrifício. Um lembrete diário de que, mesmo nas sombras do passado, a luz do perdão pode brilhar forte. Com o projeto Corações em Espera ganhando forma, Gabriel mergulhou de corpo e alma em seu trabalho. Cada história de paciente fazia pulsar ainda mais forte o novo coração que ele carregava. Porém, o caminho não foi fácil. A rotina exaustiva no hospital, as lembranças que surgiam inesperadamente e o peso da ausência de Mariana às vezes o deixavam vulnerável. Clara se tornou seu porto seguro. Nos momentos difíceis, ela segurava suas mãos e lembrava: você não está sozinho. Somos uma família. Mariana, mesmo ausente fisicamente, era uma presença constante em seus pensamentos e ações. Gabriel percebeu que seu perdão e amor permitiram que ele renascesse, mais forte e mais humano. Ao lado de Clara, Helena e Lucas, ele continuava construindo um futuro pautado em esperança, amor e cura. E assim, entre desafios e conquistas, Gabriel aprendia que, mesmo nas maiores tempestades, é possível renascer. Com o passar dos meses, Gabriel percebeu que a verdadeira cura não vinha apenas dos medicamentos ou cirurgias, mas dos laços que construía com a família. Ele dedicava os finais de semana inteiros a Clara, Helena e Lucas, valorizando cada instante, desde os passeios no parque até as noites de filmes em casa. Mariana, na memória e no coração, virou parte das histórias que ele contava para os filhos, ensinando-os sobre perdão e amor incondicional. Gabriel aprendeu que, mesmo diante da dor e da perda, a família podia ser o lugar onde os corações encontram paz. E, com isso, a esperança de dias melhores crescia a cada batida do seu novo coração. Era uma manhã calma de primavera quando Gabriel, sentado no jardim com Clara e as crianças, sentiu o sol aquecer seu rosto de uma forma especial. As flores desabrochavam ao redor, como se celebrassem a vida que seguia, apesar das batalhas. Ele olhou para Helena e Lucas correndo felizes, para Clara sorrindo ao seu lado, e para o vazio que Mariana deixou, preenchido agora por memórias e perdão. Gabriel sabia que o futuro seria feito de desafios,
mas também de muitas conquistas. Ele apertou a mão de Clara e, com um sorriso sereno, disse: "Estamos prontos para o que vier." E naquele instante, com o coração pulsando forte, ele sentiu que havia renascido. Um homem marcado pela dor, mas guiado pelo amor. Um filho, um pai, um marido. Um homem inteiro. Apesar de todo o amor e apoio ao seu redor, Gabriel começou a sentir novamente a fraqueza crescente que seu corpo tentava esconder. As noites de insônia se tornaram frequentes, e o cansaço se espalhou como uma sombra que se recusava a ir embora. Clara percebeu que ele estava se afastando, mesmo que tentasse disfarçar. Os pequenos passeios com os filhos tornaram-se pausas dolorosas, onde o peito apertava e a respiração faltava. No hospital, as consultas se tornaram mais frequentes, e a equipe médica confirmou que a situação estava piorando. "Gabriel, precisamos aumentar os cuidados. O tempo está contra nós", disse o cardiologista com um olhar sério. Gabriel segurou a mão de Clara, tentando disfarçar o medo que se instalava dentro dele. "Vamos lutar, Clara. Por nós, pelos nossos filhos." Mas, no fundo, ele sabia que o caminho seria longo e incerto. Os dias seguintes foram uma mistura de consultas, exames e noites em claro para Gabriel e sua família. O hospital, que antes representava apenas seu local de trabalho, agora era também seu campo de batalha pessoal. Clara se tornou seu porto seguro, acompanhando cada passo, segurando sua mão nas horas de medo e dor. Mariana, embora ausente fisicamente, parecia estar presente em cada gesto de coragem que Gabriel encontrava dentro de si. Ele aprendeu a lidar com a fragilidade do corpo sem perder a força do espírito. Cada medicamento, cada dieta, cada repouso forçado era um lembrete de sua mortalidade, e da vontade inabalável de viver. O nome de Gabriel entrou na fila de transplantes. A espera, que parecia infinita, se tornou o maior teste de paciência e fé para todos. Mas, mesmo diante da incerteza, ele continuava fazendo planos, sonhando com o futuro para seus filhos, e reforçando o amor que o sustentava. E, assim, a esperança seguia pulsando, forte e silenciosa, dentro do peito de Gabriel. A fila de transplantes parecia uma sombra constante na vida de Gabriel. Cada dia era uma mistura de esperança e medo, um equilíbrio delicado entre o desejo de viver e o receio do inesperado. Clara tentava manter o ânimo da família, organizando atividades simples para distrair Helena e Lucas, enquanto Gabriel enfrentava os altos e baixos do tratamento. Mariana, mesmo ausente, era lembrança constante nas conversas e nas histórias contadas aos filhos, um elo invisível que os mantinha fortes. Certa noite, após um episódio de falta de ar que assustou a todos, Gabriel foi internado novamente. O cansaço tinha se tornado insuportável, e as forças começavam a faltar. Naquele quarto de hospital, cercado por máquinas e rostos preocupados, Gabriel sentiu o peso do tempo como nunca antes. Mas mesmo ali, entre a fragilidade do corpo e a força do espírito, ele encontrou motivos para continuar lutando, pelo amor, pela vida, pela família que construíra com tanto esforço. Gabriel estava internado há poucos dias, e a tensão no hospital era palpável. A equipe médica monitorava cada batida do seu coração, aguardando ansiosamente pela notícia que todos esperavam, um doador compatível. Clara não desgrudava do lado do marido. Os filhos, ainda muito pequenos para entenderem tudo, tentavam manter a alegria, mas o ambiente carregado invadia até as brincadeiras. Mariana, mesmo longe, parecia estar presente em cada detalhe, nas flores que Clara colocava no quarto, nas pequenas orações que fazia todas as manhãs, no silêncio respeitoso dos médicos. Naquela noite, quando o telefone do hospital tocou pela primeira vez em semanas, o coração de todos acelerou. "Encontramos um doador compatível para o Sr. Gabriel", disse o médico do outro lado da linha. O silêncio que se seguiu foi denso. Clara segurou a mão de Gabriel, que estava consciente, com os olhos fixos nela. "Está na hora", ela sussurrou. Gabriel assentiu, sentindo a mistura de medo e esperança invadir seu corpo. Nos minutos que antecederam a cirurgia, ele olhou para Clara e os filhos que o esperavam do outro lado da porta. "Eu volto", prometeu, com a voz firme, mas cheia de emoção. A cirurgia que poderia salvar sua vida estava prestes a começar. O dia amanheceu com um céu cinzento, refletindo o clima de ansiedade que pairava no hospital. A equipe médica estava preparada para a cirurgia que definiria o futuro de Gabriel. Clara, Helena e Lucas esperavam em uma sala reservada, entre lágrimas silenciosas e palavras de incentivo.
Gabriel foi levado para o centro cirúrgico, consciente, segurando a mão firme do médico-chefe. A operação começou. Horas se passaram lentamente para todos que esperavam, marcadas pelo silêncio tenso e pelo som dos monitores cardíacos. Dentro da sala cirúrgica, os cirurgiões trabalharam com precisão, removendo o coração doente e substituindo pelo novo, um órgão que trazia consigo não só vida, mas também um legado de amor e perdão. Quando finalmente os batimentos do novo coração começaram a ecoar no monitor, um suspiro coletivo tomou conta do hospital. Gabriel havia recebido uma segunda chance. Ao despertar, ele sentiu um misto de fraqueza e esperança. E, mais do que nunca, o peso do amor que o trouxe até ali. Os primeiros dias após a cirurgia foram delicados. Gabriel estava fraco, o corpo lutando para se adaptar ao novo órgão que pulsava em seu peito. A dor física era intensa, mas o alívio de estar vivo superava qualquer sofrimento. Clara esteve ao seu lado em todos os momentos, segurando sua mão, sussurrando palavras de coragem e amor. Helena e Lucas visitavam frequentemente, trazendo sorrisos e esperança. Gabriel sentia, pouco a pouco, a força retornar. Não apenas no corpo, mas também no coração, aquele que agora batia com um ritmo novo, uma nova história. Em suas noites de vigília, ele pensava em Mariana, naquele gesto silencioso que salvou sua vida. Um amor tão profundo que transcendia o tempo e a distância. A recuperação era mais que física. Era emocional, espiritual. Gabriel sabia que sua vida jamais seria a mesma. E estava pronto para recomeçar. Com a recuperação avançando, Gabriel começou a sentir a necessidade de se reconectar com a vida fora do hospital. Os pequenos gestos do cotidiano, o sorriso das crianças, o cheiro do café pela manhã, a conversa com Clara, tornaram-se âncoras de esperança. No trabalho, ele enfrentou desafios, mas agora com um olhar mais humano e paciente. Passava mais tempo ouvindo seus pacientes, compreendendo suas dores e medos. Os dias de luta deram lugar a dias de gratidão. Cada passo era celebrado, cada respiração, um presente. Dentro dele, uma transformação profunda acontecia. O amor e o sacrifício da mãe o ensinaram que, mesmo nas maiores adversidades, a vida pode florescer. Gabriel estava renascendo, não apenas fisicamente, mas também em alma e coração. Após a recuperação, Gabriel sentiu dentro de si uma força que ia além do físico, um chamado para transformar sua experiência em algo maior. Decidiu, então, dedicar-se ainda mais ao projeto Corações em Espera, ampliando o atendimento psicológico e a integração das famílias dos pacientes. Ele passou a organizar encontros, palestras e grupos de apoio, incentivando a troca de experiências e o fortalecimento dos laços entre quem espera por um transplante e seus entes queridos. Clara, os filhos e até mesmo amigos próximos se envolveram, fazendo do projeto uma verdadeira rede de amor e solidariedade. Gabriel sabia que aquela era a forma de honrar a memória de Mariana e o sacrifício que ela fez por ele. E, assim, a dor deu lugar a um propósito que transformava vidas, inclusive a dele. Gabriel sentia o coração pulsar com uma força renovada. O projeto Corações em Espera não era mais apenas uma ideia, era uma missão que unia pessoas e oferecia esperança onde antes havia medo. Durante um dos encontros, ele conheceu Ana, uma jovem voluntária que havia perdido o irmão para a mesma doença cardíaca. Sua história tocou profundamente Gabriel e sua família. Ana passou a fazer parte do projeto, trazendo energia, empatia e dedicação. Com ela, o grupo cresceu e as histórias de superação se multiplicaram. Gabriel e Clara encontraram força no apoio mútuo, enquanto os filhos aprendiam sobre solidariedade e amor ao próximo. E, assim, entre desafios e vitórias, a vida continuava seu curso, mostrando que, mesmo nas tempestades, os laços de amor podem curar as feridas mais profundas. Anos se passaram desde aquele dia sombrio em que Gabriel quase perdeu a vida. Hoje, sentado no jardim da casa que construiu com Clara, rodeado pelos filhos e amigos do projeto Corações em Espera, ele sorria com a serenidade de quem venceu batalhas impossíveis. Mariana jamais seria esquecida. Seu sacrifício, seu amor, estavam presentes em cada gesto, em cada palavra, em cada vida tocada pelo legado que deixou. Gabriel aprendeu que o perdão não é apenas um ato para o outro, mas um presente que damos a nós mesmos, a chance de renascer e ser inteiro. Ele olhou para o horizonte, sentindo o coração bater forte, dois corações, agora, pulsando em sintonia com a vida. E sabia que, enquanto houvesse amor,
sempre haveria esperança. Obrigada por assistir até aqui. Comente a cidade que você é para nos conhecermos e se inscreva no canal para eu continuar trazendo historias emocionantes assim.